Um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então, a igreja pregava o Evangelho. A igreja anunciava. A igreja falava sobre Jesus, os feitos, os ditos de Jesus e aplicando-os à vida dos cristãos. E sem ter ainda o Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, o escrito do Novo Testamento mais antigo é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá pelo ano 51. Imagine, Jesus morreu e ressuscitou no ano 30. Lá no ano 51, 21 anos depois, é que São Paulo escreve aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho a ser escrito é o de São Marcos, lá pelo ano 64, 34 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, a igreja vive da pregação apostólica. Os escritos do Novo Testamento são a pregação apostólica colocada por escrito, mas não colocada por escrito de modo sistemático. Não, os escritos do Novo Testamento, em geral, sobretudo as cartas, são escritos de ocasião. Quer dizer, o apóstolo escreve, os apóstolos escrevem para responder às necessidades, às questões daquelas igrejas, quer dizer, daquelas comunidades cristãs que estavam precisando. Lá pelo século II é que a igreja faz o discernimento de quais são os escritos que são inspirados por Deus. Vejam, não é a igreja quem inspira, mas é a igreja quem faz o discernimento. Não existe na Bíblia dizendo quais são os livros da Bíblia. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coleção, vejam, de mais de 70 livros. Quem diz quais são os livros da Bíblia é a igreja. Nenhum pode fazer isso, pegar a Bíblia e dizer, eu vou olhar a Bíblia aqui, eu interpreto a Bíblia, e depois eu julgo se a igreja está ou não de acordo com a interpretação. Isso não existe. Isso é uma visão muçulmana. Para os muçulmanos, o Alcorão caiu do céu assim, e o islamismo nasce do Alcorão. O cristianismo não nasce da Bíblia. Se a gente dissesse isso, seria ignorância histórica e teológica. O cristianismo nasce de Cristo. A nossa fé é numa pessoa, não é num livro. Nós cremos em Cristo e acolhemos as Escrituras como palavra de Deus porque elas dão testemunho de Cristo. A palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia. A palavra de Deus é primeiramente Cristo. No princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quem interpreta a Escritura é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. Mesmo porque a Escritura não é interpretada crua por ninguém. Quem diz que interpreta a Bíblia ao pé da letra, pode observar, não é verdade. Interpreta de acordo com seu grupo. E se deixar de interpretar de acordo com o seu grupo, é expulso do grupo. A diferença é que a chave de leitura da igreja é a tradição apostólica. E a chave de leitura de outros grupos é a tradição dos fundadores. Não é só o leão que vai rir, não. Como é que é, padre? Essa heresia? Como é que é? A igreja está acima da palavra? Aonde? Que papo é esse? A palavra vem antes da igreja. O Salmo 138, versículo 2 diz assim, ó, está na Bíblia Católica. Abre aí a Bíblia, da versão católica. Diz assim, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra está acima de tudo. Jesus, ó, é Jesus. João 5,39, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e é elas que indicam o caminho da vida eterna. Jesus, está na Bíblia Católica, pega aí, Mateus 22, 29, errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão nesse caminho da bancarrota. Vocês querem esconder a palavra?
Porque se o povo descobrir a palavra, vocês estão fritos, que vocês querem manipular a fé. A palavra é o manual de regra prática do verdadeiro cristão. Não é o que o pastor, o padre ou o papa fala, é a palavra. A palavra, ela vem antes, porque o próprio Jesus é a palavra que se fez carne. Então, queridão, por favor, não fala uma heresia dessa não. Agora, um fato triste que aconteceu nesses últimos dias foi uma polêmica um pouco, a meu ver, um pouco gratuita, do pastor Silas Malafaia com o Dom Henrique Soares da Costa. Veja, o pastor Silas Malafaia ficou perplexo diante de um ensino do Dom Henrique, em que o Henrique, gravando um vídeo ali para alguns amigos que estavam ali presentes, ele estava falando para um grupo de jovens, os jovens gravaram aquilo, e ele falando aquilo que é a doutrina católica, que sempre foi a doutrina católica a respeito das Sagradas Escrituras. O pastor Silas Malafaia reagiu. Eu não sei se, assim, o que é que me causa mais surpresa, né? Se foi o modo como ele reagiu ou se foi o assunto, né? Porque, assim, eu acho que faz 500 anos que nós estamos de acordo que não tem acordo. Ou seja, me causou um pouco perplexidade o fato de ele ignorar a posição da igreja e de achar que aquela era a posição de um padre. Não, aquela não é a posição de um padre, aquela é a posição do magistério da Igreja Católica faz 2000 anos. Qual é, então, a doutrina da igreja com relação a essa realidade da Bíblia e da Igreja Católica? Qual é, de onde veio? Quem veio antes, né? Como se fosse um debate assim, foi o ovo ou foi a galinha? Quem veio antes? Veio a igreja ou veio a Bíblia? O Dom Henrique Soares da Costa colocou com grande clareza que há uma precedência da igreja. Ou seja, antes da Bíblia existe a igreja. E por que é que antes da Bíblia existe a igreja? Por uma razão muito simples. Porque a Igreja Católica, né, compreende que nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Vejam, aqui vamos colocar as coisas com clareza. Veja só, o pastor Silas Malafaia comete um grave erro de lógica. Aquilo que a gente chama de o sofisma do termo médio. Qual é o silogismo, qual é o raciocínio do pastor Silas Malafaia? É o seguinte: Jesus é a palavra de Deus. Jesus é anterior e é mais importante do que a igreja. Conclusão: a palavra de Deus é anterior e mais importante do que a igreja. Sim, só que acontece o seguinte: o problema é que, uma vez você considera a palavra de Deus como sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e outra vez você considera a palavra de Deus como um livro, as Sagradas Escrituras. Ora, é evidente que isso aqui é um sofisma. É evidente que todos os católicos estão de acordo com os evangélicos quando nós dizemos que a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, é muito mais importante do que a igreja, porque ele é a cabeça da igreja, ele é a origem da igreja, e sem Jesus Cristo não haveria igreja. Sem a palavra de Deus não haveria igreja. Mas nós não estamos discutindo a respeito da palavra de Deus. Se você for prestar atenção no vídeo do Dom Henrique, o Dom Henrique não usa a expressão palavra de Deus, ele usa Bíblia, ele usa Sagrada Escritura, não é? Portanto, não vamos aqui confundir as coisas, não é? Ou seja, a igreja, ela nasce da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então a igreja nasce
da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o esposo da igreja. E, portanto, a igreja divina, né, que saiu do peito aberto de Cristo, como Eva saiu, né, do lado de Adão, a igreja, ela realmente tem essa realidade de dependência do Cristo. Mas acontece que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, veio à igreja em Pentecostes e Jesus não deixou nenhuma linha escrita. Eu tenho aqui uma cópia grega, original grego, do Novo Testamento. Aqui estão, nesse livrinho aqui, estão os 27 livros do Novo Testamento. O que está aqui é totalmente, absolutamente igual, tanto para os católicos como para os protestantes. Não há nenhuma discussão a respeito dos 27 livros do Novo Testamento. Tanto católico como protestante aceitamos os 27 livros do Novo Testamento. Estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros das Bíblias protestantes. Estamos falando só do Novo Testamento. Ora, quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou uma linha escrita. A única notícia que nós temos que Jesus escreveu alguma coisa foi na esplanada do templo, em que ele traçou na areia alguma coisa lá, mas aí o vento levou, pronto, acabou. O que Jesus escreveu, nós não temos. Portanto, o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus. Katamataion, é o primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos. Katamarkon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas. Katalukan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem, e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Ok? Quem foi que disse? Ah, não, isso foi uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros, essa é a resposta que os protestantes dão. Não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina. Sim, mas a inspiração divina inspirou quem? 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 As pedras, as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África? A inspiração divina inspirou quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz, porque quando o povo descobrir a palavra... Bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. O que o povo precisa descobrir é que a Bíblia não caiu do céu de paraquedas. Não é? Como foi que apareceram esses 27 livros? Quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos. Nos primeiros séculos da igreja, esse arranca-rabo, essa disputa, né, ela foi uma disputa encaniçada durante séculos. Vamos lá. Você, fiel católico, me diga, quem foi que fez a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Eu não estou querendo entrar no debate do Antigo Testamento, porque levaria a gente muito longe, essa história lá, debate com os protestantes. Vamos ficar no acordo, nós estamos de acordo. Todos, absolutamente todos os católicos
absolutamente todos os ortodoxos, absolutamente todos os protestantes da face da terra, todos os que se dizem cristãos, todos, absolutamente todos, aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. Essa unanimidade veio da onde? Já que nos primeiros séculos havia um grande debate. Não me venha dizer que foi uma unanimidade que os apóstolos, bingo, iluminados, disseram, é isso. Não. Se você for ver, nas primeiras listas canônicas, por exemplo, o livro do Apocalipse quase não estava presente, porque em muitos lugares era tido como um livro herético. A segunda e a terceira carta de São João quase não entrou. Em compensação, havia um outro livro, o Pastor de Hermas, que era muito popular e era lido em muitos lugares. E aceito como sendo um livro bíblico. Então, quem foi? Essa é a pergunta que não quer calar. Ora, não há por onde escapar. Ou você crê que a igreja foi inspirada, a igreja foi inspirada para escolher esses 27 livros, ou então, de onde veio isso? Se houve tanto debate, se houve tantos séculos de disputas, onde a coisa só foi se esclarecer, né, no cânon do Novo Testamento, lá no final do século II, você encontra já algum fragmento ali, o fragmento de Muratori, tem uma lista parecida com a nossa, mesmo assim ainda não está completa. Você encontra algumas coisas, de tal forma que o próprio Santo Agostinho, né, ele ainda fala dos livros do Novo Testamento como se fosse ainda uma coisa debatida. Ele põe lá um critério, diz, olha, vamos adotar o livro que a maior parte das dioceses aceita, principalmente as dioceses mais antigas, as dioceses de origem apostólica, na época de Santo Agostinho. Estamos falando final do século IV, início do século V. Então, não tem por onde escapar. O problema, mas esse é um problema dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Acontece que isso não tem... É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. Quem dá fundamento à Bíblia não é a Bíblia. Esse livro aqui não é assim encadernado, bonito, impresso num formato tão manuseável. Se você for copiar esses 27 livros em manuscritos, você vai ter um volume enorme, né? E é evidente que isso não estava num volume só, isso era uma biblioteca. Eram 27 livros mesmo. É por isso que a palavra Bíblia é plural. Biblion é um livro. Bíblia são os livros. Então, as Sagradas Escrituras, os livros do Novo Testamento, eles foram escolhidos pela igreja. Portanto, vamos agora responder. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto,
quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista, né? De tal forma que nós temos uma lista das mais antigas feita pelo Papa Damaso, né? Está aqui no Denzinger Hühnermann, né? Em que ele coloca, pode olhar lá no número 179 do Denzinger Hühnermann, os livros, né, das Sagradas Escrituras. E nós temos aqui uma lista, que é a lista que nós temos. Ele diz, os Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, que são 14, como nós temos hoje, né, contando aos Hebreus como sendo de São Paulo. Ele coloca o Apocalipse de João, coloca as Epístolas de Pedro, de Tiago, as 3 Epístolas de João, de Judas e pronto. E aí terminou o cânon do Novo Testamento. Está aqui, no número 180 do Denzinger Hühnermann, pelo Papa Damaso. Mas vamos lembrar, né? Está aqui, o Papa Damaso, né? Ele foi Papa, e essa lista aqui do cânon, do Decretum Damasi, é do ano 350. Nós estamos aqui no 4º século. Então, veja só, que coisa, né? Nós temos que crer na igreja. Ou seja, houve uma tradição e depois o magistério bateu o martelo. Então, veja, quais são as fontes da revelação divina? É a Bíblia e é a tradição. Mas antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Repito, antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Por exemplo, o próprio São Paulo, vamos pegar aqui uma Bíblia em português para facilitar a nossa vida, não é? São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que, segundo os estudos exegéticos mais recentes, não é? Foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, nós estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus, 19, mas 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito. 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes. Pois nele sois salvos, se os estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. Eu vos transmiti, isso é tradição, o que eu tinha recebido. E aí ele começa a falar, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao 3º dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E é interessante essa menção de segundo as Escrituras. Aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda, só tinha sido escrito as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios, basta. Os Evangelhos, ainda nada. Essa é a primeira notícia escrita que nós temos da ressurreição de Jesus. Se nós continuássemos crendo ao longo, como é que a igreja viveu ao longo desses séculos, desde que começaram a ser escritos os livros, né, do Novo Testamento. Vamos lá. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, os exegetas estão de acordo que é o quê? A primeira carta aos Tessalonicenses.
Tá? O último livro a ser escrito, os exegetas estão de acordo, foi o Apocalipse. Nós temos aqui um arco de tempo de 50 anos. Só para escrever isso aqui levou 50 anos. Não é? Mas são 50 anos em que esses livros foram escritos e estavam espalhados por muitos lugares. Não é? Esses livros estavam espalhados. São João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia. Não é? Sei lá, Marcos escreveu o seu evangelho para a igreja de Roma. Lucas para a igreja dos gregos. E assim por diante. Então, o que é que acontece? As Sagradas Escrituras foram sendo escritas e estava espalhado por toda a bacia do Mediterrâneo. Agora imagine só que negócio, o negócio estava lá espalhado na bacia do Mediterrâneo e para coligir isso tudo, e para fazer uma lista só, e para que tudo virasse um único cânon do Novo Testamento, levou quantos séculos? Só para escrever levou 50 anos, para terminar o debate levou pelo menos 2 séculos. Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja, no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. E quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Portanto, a igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia. Esse princípio da sola Escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé, antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento de um rapaz chamado Martinho Lutero. Porque antes de Martinho Lutero nasceu Gutenberg. Antes de Martinho Lutero, Gutenberg inventou a imprensa. E então, a partir daí, tudo bem, ótimo, né? Se a sua igreja nasceu há 500 anos atrás, quando nasceu a imprensa, então eu entendo que a sua igreja precise tanto de volumes impressos, escritos. Mas aí eu pergunto para você como é que a igreja viveu os outros 1500 anos, se não tinha imprensa. Fica fácil Lutero, com um instrumento chamado imprensa, dizer que agora precisamos colocar uma Bíblia na mão de todos os cristãos, para que todos os cristãos façam o livre exame das Escrituras. Está fácil. Por quê? Porque afinal, você tem imprensa. Mas você só pôde imprimir a sua Bíblia, Lutero, porque monges católicos durante séculos fielmente copiaram essa Bíblia, onde uns manuscritos iam ficando velhos e se deteriorando, e eles já iam escrevendo e copiando em outros, de tal forma que
Se não fossem esses copistas, nós não teríamos Bíblia. Então, é evidente que nós estamos aqui, né, diante de uma realidade. Não haveria Bíblia sem tradição. Não haveria igreja sem tradição. A Igreja Católica crê que a Bíblia, ela é um instrumento preciosíssimo para fazer com que nós conheçamos a Palavra de Deus. Gente, o que seria de nós sem a Bíblia? O que seria de nós sem a Bíblia? É um instrumento preciosíssimo, 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 mas é um instrumento. Um instrumento para nós termos acesso àquilo que é a revelação divina que chega até nós pela Bíblia e pela tradição, pela Sagrada Escritura e pela tradição como fontes da revelação divina. E o que é que diz que a tradição é a verdadeira e autêntica tradição da Igreja? E o que é que diz que a Bíblia é a verdadeira e autêntica Bíblia da Igreja? É o selo do magistério, que é o servidor dessas duas fontes. Então, a coisa só fica de pé se houver um tripé. O tripé não é só a Escritura, um pé só. Um pé só não sustenta. Os 3 pés são tradição, Sagrada Escritura e magistério. A tradição, ela precede, porque ela é a própria vida da Igreja. Depois, a tradição foi colocando, por inspiração divina, por escrito, alguns livros. Esses livros espalhados depois foram sendo, né, escolhidos pela própria tradição. A própria Igreja iluminada ia escolhendo esses livros, até que finalmente, quando se chegou a um quase consenso, o próprio magistério chegou e disse, não, são esses 27 livros, sim. E a partir destes 27 livros, nós temos o cânon do Novo Testamento. Essa é a história da Bíblia. Pelo menos no Novo Testamento, naquilo que é o que nós temos de principal e de mais importante. Portanto, a palavra de Deus é Jesus, encarnado, o Verbo encarnado. A Sagrada Escritura é um instrumento para fazer com que nós possamos ter acesso a Jesus. Por quê? Porque Jesus vive nos membros da sua igreja. Ele está vivo nos membros da igreja. É por isso que no caminho de Damasco, São Paulo ouve de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus? Absolutamente não. Jesus já estava no céu há muito tempo. Saulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que coisa fantástica. Né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então essa é a realidade mais importante que nós temos. Né? Do Cristo, que realmente está vivo na vida da igreja. E então, aqui nós temos Jesus, que vivo nos seus fiéis, está falando conosco o tempo todo, e a Bíblia, então, é uma ocasião extraordinária de nós prestarmos atenção ao que o Cristo está dizendo dentro de nós. Como diz Santo Tomás de Aquino, existe a palavra externa que está aqui, nesse livro, está na pregação, está na vida de um santo, está na tradição da igreja. A palavra externa que ecoa lá fora na história, ela ecoa lá fora para fazer com que nós prestemos atenção na palavra interna do Cristo vivo na vida da igreja que está falando a cada um de nós. Então, é esse o caminho. É assim que nós temos Bíblia e igreja. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Essa palavra encarnada, ela tem um corpo, que é a igreja.
E este corpo, vivendo, não é, a partir da palavra, foi quem escreveu os 27 livros do Novo Testamento. Foi quem escolheu esses 27 livros. Não é? E aí que nós temos a Bíblia tal qual nós a conhecemos. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para fazermos um pequeno diálogo a respeito do conteúdo deste nosso programa. Tá bom? Até já. E vejam, de fato, é verdade que a Igreja Católica perseguia esses livros. E pergunto, e você católico hoje promoveria esses livros? Não. Os bispos tiveram juízo e condenaram esses livros. Claro que as pessoas, os heréticos, os hereges, seguidores dessas heresias, esconderam os livros. Vários desses livros foram escondidos num quartinho em Alexandria, e aí eles foram e construíram uma parede na porta, e esse quartinho ficou durante séculos sem que ninguém soubesse que esse quarto existia. Aconteceu que durante o século XX, em Nag Hammadi, no Egito, estavam fazendo uma reforma na casa, furam a parede e encontram lá um bando de manuscrito com esses evangelhos gnósticos. Só que a igreja nunca aceitou isso e não vai aceitar, porque esse não é o Jesus verdadeiro. Mas eles querem escandalizar. Entenderam? O intuito deles é escandalizar. É aparecer para vocês como se eles fossem os maiores benfeitores da face da terra. Eles estão contando para vocês a verdade que a malvada Igreja Católica sempre escondeu de vocês. Agora, o problema aqui não é somente esse. O problema é mais sério e é mais grave. O problema é o seguinte: eu não sei como é que depois desta história toda, os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes vão continuar de pé. Não sei. Vou dizer por quê. Porque eles, a vida inteira, já faz 5 séculos que eles repetem a seguinte bobagem. Atenção, esta frase que eu vou dizer agora, ela é bobagem. Bíblia, sim. Igreja, não. Eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em nenhuma autoridade da igreja. Eu não acredito nesses bispos, nesse papa. Né? Isso é tudo a besta fera. Isso é tudo gente terrível que está aí querendo acabar com o cristianismo. Eles falam mal da Igreja Católica a vida inteira. Pois bem, eles dizem Bíblia sim, igreja não. Eles acham que podem crer na Bíblia sem crer na igreja. Esse é o problema dos evangélicos. Nós cremos na igreja. Pelo menos é isso que eu acho que vocês creem, né? Não sei. Todo domingo a gente se levanta na missa e diz, creio na igreja. Não é isso? Creio na igreja. A igreja ela não é só sujeito de fé. A igreja não é somente a igreja que crê. Mas a igreja também é objeto de fé. A igreja também é a igreja que deve ser crida, deve ser acreditada. Eu tenho que crer na igreja. Porque se eu não crer na igreja, meu irmãozinho, eu também não serei capaz de crer em Jesus. Acompanhe agora, porque agora chegamos ao centro daquilo que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. Não é possível crer em Jesus sem crer na igreja. Se você acha que você crê em Jesus e não crê na igreja, meu irmão, prepare-se. Mais cedo ou mais tarde você deixará de crer em Jesus. Existe um complô para acabar com a sua fé. A sua fé em Jesus. Que passa justamente pelo caminho
da argumentação protestante. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora, saiba uma coisa, estatisticamente existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. Ou seja, o diabo primeiro usa o argumento dos evangélicos. A Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo. Depois que o diabo colocou isso na sua cabeça, que a Bíblia é tudo, aí depois ele vai e mostra para você que a Bíblia, na verdade, são 27 livros, para considerar só o Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado para não dar confusão. Né? Põe no arquivo, não vamos brigar com o Antigo Testamento não, porque aí vai dar confusão, porque no Antigo Testamento os protestantes dizem que são não sei quantos livros, nós dizemos que são outros tantos. Não vamos entrar nessa briga não. Vamos ficar no Novo Testamento, que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo. 27. O problema é que esses 27 livros são 27 livros escolhidos pela igreja. E quem disse que são esses 27 e não 26 e nem 28? Ou não são outros também? Por que o evangelho de Maria Madalena não entrou, de Judas não entrou? Mas não somente. Tem esse evangelho apócrifo de Marcos, tem vários evangelhos de Tomé, não é? Cartas de Barnabé, Apocalipse de Enoque, Pastor de Hermas. Gente, se vocês forem nas livrarias, eu queria por favor, comprar os livros apócrifos do Novo Testamento. Você compra, gente, é um catatal de livro, é outro Novo Testamento. Tem quantia de livro. E agora? Qual desses livros é o livro verdadeiro? Os evangélicos protestantes estão na ingenuidade tola de achar que não, esses 27 livros são os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque houve um grande consenso e todo mundo estava de acordo e todo mundo aplaudiu e que beleza, isso foi um dom, uma graça de Deus infusa assim na igreja, vum, e a igreja de repente todo mundo ficou de acordo. Não é verdade. Para saber quais eram os 27 livros do Novo Testamento, gente, foi uma briga que durou 3 séculos. Durou 3 séculos. Por quê? Porque tinha muita gente influenciando e querendo tirar livro, colocar livro. Tinha um herege chamado Marcião, que ele queria acabar quase
com todos os livros do Novo Testamento. Ele não aceitava nenhum, quase. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. O resto, tudo para ele era lixo. Então, o cânon, a lista dos livros do Novo Testamento para Marcião, era um punhadinho de livros só. O resto tudo ele jogava fora. Enquanto os gnósticos, por exemplo, queriam colocar muito mais livro. Queriam um cânon super lotado. Quer dizer, tinha gente querendo menos, tinha gente querendo mais, tinha gente querendo outros. Basta estudar a história, não precisa acreditar em Padre Paulo. E é verdade aquilo que esse pessoal está dizendo por aí. Os livros do Novo Testamento foram uma escolha da igreja. É verdade. Só que tem um detalhe. Nós cremos na igreja. Espero, pelo menos, que você creia. Se você não crê na igreja, meu irmão, boa viagem. Porque a sua fé em Jesus Cristo deve estar profunda e seriamente abalada. E deve ficar mesmo. Deve ficar mesmo. Por quê? Porque quando você descobre que quem fez a Bíblia foi a igreja, que igreja? A igreja católica. Essa igreja aí toda cheia de pecados. Essa igreja cheia de misérias. Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, não acredito. Essa igreja aí da pedofilia, desses pecados medonhos, né? Essa igreja que fez a Bíblia, ah, como é que eu vou crer nessa igreja? Como é que eu vou acreditar nisso? Eu quero que você entenda aquilo que os santos padres nos dizem desde o princípio. Santo Agostinho, está no nosso catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz o seguinte, preste atenção nessa frase, porque ela é a nossa fé católica, hein? Ele diz assim: eu não creria nos evangelhos se a isso não mandasse a Santa Igreja Católica. Se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a igreja não me mandasse crer nos evangelhos. Quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Gente, esta é a fé da Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo. É isto, Igreja Católica. Você tem que crer na igreja. Ou você entra primeiro na Igreja de Cristo, forma a sua fé na Igreja de Cristo, e aí você é capaz de ler a Bíblia, ou então a Bíblia vai ser sempre uma faca de dois gumes e vai terminar havendo divisão em cima de divisão, como as igrejas protestantes são divididas. Eles nunca vão entrar de acordo. Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo. Entende? Então, a grande dificuldade é essa. Esse é o grande problema. Como é que nasceu a Bíblia? Essa é a grande pergunta. Vamos então responder essa pergunta. Jesus, primeiro, vamos deixar bem claro. Jesus não escreveu livro algum. Jesus não deixou nada escrito. Aquilo que ele escreveu na areia, na esplanada do Templo de Jerusalém, o vento e a chuva apagou. Não havia nenhum gravador na época, nenhuma câmera para registrar o que Jesus estava dizendo. Nós não sabemos o que Jesus disse, a não ser pelo testemunho da igreja. Não tem outro jeito. O que aconteceu? Quando Jesus morreu,
os apóstolos que ele escolheu. Pois bem, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Gente, os protestantes, eles acreditam que os apóstolos foram inspirados por Deus para pregar o Evangelho e que os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Eles acreditam nisso. Até aí nós estamos de acordo. Que por inspiração divina, eles escreveram os Evangelhos. Só que o desacordo começa no seguinte: do que adiantaria Deus inspirar a boca do pregador, se ele não inspirasse também o ouvido daquele que recebe a pregação? Entenderam o problema? Quando a gente reza pedindo a Deus o Espírito Santo para uma pregação, nós estamos pedindo a Deus o Espírito Santo que ele venha no pregador, mas também venha em quem vai ouvir a pregação. Porque se quem ouvir a pregação não receber o Espírito Santo, a pregação não adianta de nada. Nós, igreja, cremos que o dom de Deus, a graça de Deus, ilumina não somente os nossos pregadores, mas ilumina também aqueles que recebem a pregação. Existe um dom que é dado na boca do profeta, mas existe um dom que é dado no ouvido do povo. É aqui que entra um pouco o desacordo com os evangélicos. Do que é que adiantaria Jesus garantir infalivelmente aos apóstolos a inspiração de falar e de escrever, se não desse à igreja dos tempos que viriam depois, ou seja, aos nossos bispos, a garantia de que eles são capazes de distinguir o verdadeiro Jesus do falso Jesus. Porque, gente, mas nós sabemos porque quem escreveu o Evangelho de João foi João. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas. Tudo bem, mas e o Evangelho de Tomé? Tomé também não era apóstolo? Mas não foi Tomé que escreveu. Que garantia que você tem? E hoje em dia, com os estudos históricos, nós também temos nossos pontos de interrogação com relação aos autores do Evangelho. Por exemplo, eu creio que foi São João quem escreveu o Evangelho de João. Mas é também certeza absoluta que ele não escreveu tudo que está ali. Entende? Que passou por uma equipe de redação. Entende? Que São João deixou alguma coisa, mas que depois houve gente que costurou, que acrescentou, que tirou, que pôs, que remodelou. Por exemplo, essa passagem do Evangelho que eu citei para vocês, da adúltera que é arrastada lá nos pés de Jesus, né? Está no Evangelho de João, mas é certeza que não foi João que escreveu. Porque o estilo é completamente diferente do Evangelho de João. É mais parecido com o estilo do Evangelho de Lucas. Então vejam, nós não temos essas garantias humanas. Garantia humana nós não temos. Humana não. Nós temos a garantia da fé, que é a seguinte: que os nossos bispos, pois bem, os nossos bispos, meus senhores e minhas senhoras, tenha fé, creia nisso, são inspirados por Deus para nos dizer onde está a doutrina da fé e onde está Jesus. Se não tiver isso, pode pôr a viola no saco e ir embora para casa. O maior dom de um bispo não é o dom de ensinar. Esse é o segundo maior. O maior dom de um bispo é o dom de ouvir. Foi assim que foi feita a Bíblia.
a inspiração de Deus nos bispos que reconhecem a voz de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não crê nos bispos, se você não crê na igreja, você está em alto mar. Aí, ó, põe a viola no saco e vai embora para casa e esquece Jesus, tá? Esquece, porque você não tem condições de saber qual é o Jesus verdadeiro. Não tem como. Se não existe uma autoridade da igreja que diz: este é Jesus, este não é Jesus. Então vejam só. Vejam a artimanha do diabo. Eles primeiro tiraram nossa fé na igreja. Aí que está. O diabo quer primeiro tirar nossa fé na igreja. Como que eles fazem isso? Primeiro começam a divulgar os pecados da igreja. Começam a divulgar como os bispos são pecadores. Como os papas também são pecadores. E aí depois que você ficou escandalizado e perdeu a fé na igreja, você diz: não, mas o que é importante é minha fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus. Igreja não interessa. Porque creio é Jesus. Quanta gente fala isso? É ou não é verdade? Católico, gente, falando isso. Católico falando isso. Quem sabe, Deus o livre, mas não sei, né? Quem sabe você já falou isso um dia. Aí o que acontece? Ele tira a sua fé na igreja e você acha que a sua fé em Jesus vai ficar invicta, intacta. Minha fé em Jesus ninguém abala. Mas aí ele vai e puxa seu tapete. Porque tirou sua fé na igreja e depois ele mostra: e quem disse que esse Jesus que está aí é o Jesus verdadeiro? Já que esses evangelhos foram escritos por homens, e tem outros evangelhos que dizem outras coisas e apresentam outros Jesuses. Vejam a artimanha do demônio. E vejam como a Igreja Católica é a Igreja de Cristo verdadeiramente. Porque terremoto no mundo inteiro, quem tem fé realmente católica continua de pé. Só quem já não era muito católico, estava na igreja católica, mas não era realmente católico, estava, como a gente diz, pererengando, né? Já estava lá e cá. Pois bem, esse daí ou vira católico de vez, ou então vai apostatar, vai deixar a fé. Não se escandalizem, não se abalem, nós veremos coisas terríveis. Nós veremos gente deixando a fé e virando as costas para Jesus Cristo. E esta é a consequência desta aventura louca chamada protestantismo. Vão pagar o preço caro de ter virado as costas para a igreja. Porque, outra frase dos Santos Padres, hoje eu estou para citar frase assim que escandalize. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Agora, qual é o problema? Nós estamos, daí vocês veem como nós estamos assediados constantemente pelo demônio para que a nossa fé na igreja não fique de pé. Para que a gente se sinta abalado. Gente, nós precisamos dizer: Senhor, eu creio. Meus irmãos, os protestantes não são órfãos de mãe
somente porque não aceitam a Virgem Maria. Não. Eles são órfãos de mãe 2 vezes, porque eles não têm a Virgem Maria como mãe e não têm a Santa Mãe Igreja como mãe. Nós não somos órfãos. A Igreja cuida de nós. A Igreja nos dá isto. Agora, infelizmente, esta fé na Igreja está tão abalada que tem até padres e até bispos que não creem suficientemente na Igreja. Então nós cremos, gente. Nós temos fé na Igreja. Então, não se deixe abalar por essas campanhas contra Jesus. A vacina contra o Código da Vinci e essas outras coisas que estão aí, não é a gente continuar a dizer, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Porque isso daí é verdade, eu creio em Jesus. Não é para... Mas é que o problema está na base. Você tem que aumentar sua fé na Igreja, porque senão você vai perder a fé em Jesus. Então, creiamos na Igreja, amemos a nossa mãe e continuemos na grande e santa Igreja Católica. Esta palavra encarnada, que é uma pessoa encarnada, um ser humano encarnado, não um livro, nós cristãos, não somos a religião do livro, me desculpe. Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa. E a chave de leitura deste livro é uma pessoa, que é Jesus. Ponto, acabou. E ele deu à Igreja a capacidade de interpretar. De tal forma que nós vemos coisas, né, que nenhum judeu jamais veria. Por exemplo, pega lá o Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito, né, com um olho nos cristãos convertidos do judaísmo, quando ele chega e diz assim, que no início, né, diz assim, e tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem, né, conceberá e dará à luz um filho. Aí você vai lá no profeta Isaías e não tem virgem. Se você for lá no profeta Isaías, o que está escrito, eis que a jovem conceberá e dará à luz. Mas esta escritura hebraica que está aqui foi traduzida para a Septuaginta, e na Septuaginta a palavra jovem foi traduzida como virgem. Aí, quando Mateus foi escrever a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que ele escreveu em grego e não em hebraico, o que é que ele fez? Ele pegou, né, a jovem que estava aqui em hebraico, ele leu em grego, virgem, e disse, Jesus, olha aí, ó, a profecia é cumprida, realizou. Veja como a Igreja, com muita desenvoltura, sem problema nenhum, iluminada pelo Espírito Santo, vê as coisas. Né? Aí vem os protestantes me dizer que não, mas o que vale é a Bíblia hebraica, porque é que vocês católicos não pegam só os 39 livros que estão aqui, ao contrário, vocês pegam os 46 da Septuaginta, é porque os apóstolos usaram os 46 da Septuaginta, o que eu posso fazer? Eles usaram. Não tem prova mais clara, não é? Tá bom. Então, nós cremos na Igreja. Não é que nós cremos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia, mas é que nós, na verdade, cremos na Igreja. Ou seja, nós cremos na Igreja que nos deu a Bíblia. Primeiro, esse fenômeno do Antigo Testamento, onde, na verdade, o Antigo Testamento é lido a partir da chave de leitura, que é o Verbo encarnado Jesus, que deu à Igreja a capacidade de entender as Escrituras do Antigo Testamento.
Aí esta igreja, unida a Cristo, corpo de Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que perseguia? Jesus. Não se perseguia Jesus coisa nenhuma, perseguia a igreja. Pois bem, este organismo vivo aqui, que é a igreja, ela começou a viver. E vivendo, né, a igreja começou a transmitir este ensinamento de Cristo. Esse ensinamento de Cristo, numa época, a igreja durante anos e anos e anos, ela não tinha Novo Testamento, não tinha esse negócio de nada escrito, havia transmissão. Quer dizer, a Bíblia, a igreja pegou o Antigo Testamento e leu tudo de um jeito que os judeus não reconheciam mais, porque leu a partir de Jesus. E quando não havia Novo Testamento, ela viveu daquilo que era transmitido, ou seja, da tradição. Esta tradição viva, vamos pôr a palavra viva, um organismo vivo que transmite coisas vivas, né, para as pessoas. Essa tradição viva foi sendo transmitida de tal forma que, mesmo enquanto Deus inspirava e os apóstolos iam colocando por escrito as coisas que hoje formam os 27 livros do Novo Testamento, que estão aqui, quando eles iam sendo inspirados e iam escrevendo, a igreja não dependia deste livro. Por quê? Porque, imagina, São Pedro pregou lá em Roma. Aí Marcos vai e escreve o Evangelho de Marcos. Lucas prega lá na Turquia, na Ásia Menor, e escreve o Evangelho de Lucas. Em outra área da Turquia, São João escreve também o seu Evangelho. Mateus escreve para o pessoal lá, né, de origem judaica, mas que eram também de língua grega. Foram escrevendo, mas cada um tinha um evangelho, não tinha o outro. Porque tinha as distâncias. E não foi tudo escrito ao mesmo tempo. Aí São Paulo vai e escreve uma carta para os coríntios. Depois escreve para os romanos. Depois escreve para os tessalonicenses. Depois escreve para não sei quem. Escreve para... Estava tudo espalhado por aí. Ora, quando se tratou de reunir isso tudo e saber quais desses livros eram realmente inspirados por Deus, quem foi que reuniu esses livros? Somente uma igreja inspirada é que podia, agora então, que vivia de uma tradição que era a palavra de Deus inspirada neste organismo vivo, somente a igreja que tinha a tradição podia reconhecer os livros que seriam a Escritura. Para dizer, bom, são esses 27 e não outros. Então a pergunta para os protestantes é o seguinte: como é que você pode crer na Bíblia sem crer na igreja? Pelo amor de Deus, de onde brotou isso? Né? Ou seja, os protestantes modernos que veem a contradição chegam a dizer absurdos. Como, por exemplo, a Bíblia, o Novo Testamento, é um conjunto de livros infalíveis, mas a lista não é infalível. Quer dizer, porque se você diz que a lista dos 27 é infalível, você está dando crédito para a Igreja Católica. Então você não pode dar crédito para a Igreja Católica, porque senão você vai ter que ter fé na Igreja Católica. Então é melhor não ter fé na Igreja Católica. Então não vamos ter fé na Igreja Católica. A lista quem fez? A lista quem fez foi uma igreja falível. Não somente falível. Não é somente falível. Vamos ser sinceros, protestante. Vamos ser sinceros. É a igreja que vocês dizem que é pagã. Aquela lá de Constantino. É essa igreja que deu a Bíblia para vocês no Novo Testamento. Porque antes a igreja era perseguida e não teve tempo de sentar para dizer quais são os 27 livros. É somente
não é quando terminam as perseguições que a igreja finalmente diz, não, os 27 são isso aqui. Porque antes era uma briga. Uma briga, os gnósticos querendo acrescentar livros, os marcionitas querendo tirar livro, e a igreja com os 27. Mas quem foi que disse isso? Aquela igreja constantiniana que você rejeita foi que te deu a Bíblia. Mas por quê? Porque ela viveu de tradição durante 2 a 3 séculos, sem saber direito quais eram as escrituras do Novo Testamento. Então, quando nós católicos nos levantamos no domingo e dizemos o nosso credo, a gente nunca diz, eu creio na Bíblia. Não, a gente diz, eu creio na igreja. E porque eu creio na igreja, aí eu posso crer na Bíblia. E isso para nós é uma coisa muito óbvia. Se você nunca ouviu isso e está escandalizado, é porque você nunca leu o catecismo. No catecismo da Igreja Católica está lá a citação de Santo Agostinho, quando ele escreve sobre os maniqueus, ele diz assim, eu não creria nos evangelhos se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Jesus não disse para Paulo, por que não veneras a minha Sagrada Escritura? Porque Paulo fazia isso. Venerava, não tem dúvida nenhuma. Agora, é evidente, o Novo Testamento não existia ainda. O primeiro escrito do Novo Testamento, o mais antigo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o próprio Paulo iria compilar, né? Iria começar a escrever. Mas já havia igreja antes de haver o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele é palavra de Deus, é uma expressão da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Por que Deus é o autor do Novo Testamento? Porque ele é o autor da igreja. Porque existe uma igreja, e esta igreja gerou o Novo Testamento, inspirada por Deus. O que acontece? O princípio protestante é um princípio onde o orgulho diz, não, eu não quero depender de nenhum pastor, não quero depender de nenhuma autoridade humana, eu quero ligação direta com Deus. Então, Calvino, Lutero inauguram uma forma de enxergar o cristianismo totalmente fora da tradição que já tinha 1500 anos, então, na época deles. Ou seja, eles querem agora se pendurar num livro, na Bíblia. Então vejam como é o princípio protestante. O princípio protestante é, não, eu não quero saber de ter sacerdotes que me representem diante de Deus. Eu quero falar direto com Deus. Acabou. Não me rebaixo a receber a absolvição de um ser humano. Não me rebaixo a receber a intercessão de Maria, dos santos. Os protestantes aceitam o ministério dos anjos, mas com um certo freio, porque se eles pudessem também varrer os anjos para debaixo do tapete, eles varreriam, para não ter intermediários. Mas vejam, esse frenesi que eles têm, essa coisa de que eles repetem, não, mas o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o único mediador, mas gente, ninguém duvida disso. Ninguém duvida que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas acontece que Jesus Cristo está vivo na sua igreja, sim ou não? Ele disse, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não disse assim, olha, eu vou estar com vocês, tá? A partir de 1517. Eu vou subir aos céus e vou deixar a igreja durante 1500 anos, ao Deus dará. A igreja que se lasque, que se vire, né? Ela vai por água abaixo. Então a igreja vai ser infiltrada de paganismo, vai ser uma loucura, uma maluquice católica e de repente, 16 séculos depois, eu vou me lembrar da promessa que eu fiz. Eu disse, eu estarei convosco todos os dias. Pois é, mas eu esqueci durante 1500 anos. Como é possível isso, gente? Como é possível Jesus esquecer da sua promessa durante 1500 anos? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. É Deus quem me salva, mas Ele me salva e usa instrumentos humanos, sim. Sim. Usou Paulo para escrever as cartas.
Usou Mateus, Marcos, Lucas, João para escrever os evangelhos? Usou pessoas e continua usando. Não é que Jesus disse assim, ó, eu vou usar só no primeiro século, depois não vale mais. Depois não uso mais ninguém. Né? Eu uso nos primeiros séculos, depois eu só vou começar a usar depois o Lutero e o Calvino e depois os outros pastores que são ungidos. Não, gente, isso não tem o mínimo cabimento. Vamos levar em consideração que aqui as igrejas que liberam com tranquilidade um segundo casamento são as igrejas protestantes. A igreja católica, não é? Das igrejas cristãs, é das únicas, se não a única, que ainda segura firme a questão da fidelidade matrimonial e da unicidade e indissolubilidade do matrimônio. Muito bem. Um dos nossos internautas que é evangélico protestante pergunta assim: mas padre, Jesus não disse que são as escrituras que dão testemunho dele? Sim, Jesus disse que as escrituras dão testemunho dele. E sem dúvida alguma nós cremos nas escrituras e nós católicos veneramos as escrituras. Onde é que está a diferença entre a abordagem católica das Escrituras e a abordagem protestante das Escrituras? É que nós católicos cremos que as Escrituras elas têm sentido se elas são lidas dentro de uma realidade orgânica, que é a Igreja Católica. Enquanto Calvino, com o princípio da livre interpretação e do livre exame das Escrituras, o que é que ele fez? Ele colocou a Bíblia na mão de todo mundo, cada um interpreta do seu jeito, e aqui abriu-se a caixa de Pandora, não é? Desse relativismo que nós sofremos hoje em dia. Essa ditadura do relativismo que nós sofremos hoje em dia, o protestantismo, ele interpreta as Escrituras com um certo relativismo, onde a pessoa, o indivíduo, é que será iluminado por Deus na interpretação das Escrituras. Gente, isso não tem o mínimo cabimento. Nós católicos acreditamos o seguinte, que as Escrituras elas são um valor, mas esse valor que são as Escrituras precisa ser interpretado dentro de um organismo chamado a igreja. Ou seja, se você tem desse lado aqui uma certeza absoluta de que o Espírito Santo está inspirando este autor, esse agiógrafo, porque ele fez, aconteceu, nossa inspiração bíblica. Mas depois você não inspira o público que vai receber essa inspiração bíblica, que adianta? Porque o pecado vai perverter tudo isso. E aqui nós temos mais uma vez, não é? A prova de que o nosso amigo Karl Barth, com o princípio da sola fide, está metendo a enxada nos pés. Por quê? Porque ele acha que o único princípio é a Bíblia, é a fé em Jesus que está lá na Bíblia. Mas, meu irmão, se o cérebro humano que está aqui, não estiver ligado ao Cristo, num organismo sobrenatural que é a igreja, como é que eu vou ter a interpretação disso? Então, é por isso que nós, católicos, acreditamos o quê? Que esta palavra encarnada nos deu a igreja. Então, a igreja, ela tem o quê? Ela tem uma tradição viva. Esta tradição viva nos deu as Escrituras. E estas Escrituras precisam ser interpretadas pelo magistério. Então, sem esta tríade de tradição, Escritura e magistério, a gente vai perder a transmissão da revelação. Mas isso só tem sentido se eu tiver fé na igreja. Eu tenho fé no Verbo encarnado, tenho fé na igreja, tenho fé nisso daqui. Então, o que acontece? Primeiro vem a tradição. A igreja que viveu de tradição foi aos poucos, num processo histórico conflituoso e difícil, identificando os livros que foram escritos com inspiração divina. Ela fez essa lista de forma infalível. E agora que a lista está feita, nós temos que saber interpretar esses livros. E para interpretar esses livros, eu preciso do humilde serviço do magistério, sem o qual nós vamos ter o caos.
Por quê? Porque senão vai ficar nesse negócio que os protestantes têm. Cada pastor interpreta de um jeito, cada um funda a sua igreja, que vira Babel. O negócio é Babel, não tem. Então, infelizmente, os protestantes eles têm um princípio relativista que eles herdaram de Guilherme de Ockham, não é? Que era um frade católico herege. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte, que não tem verdade. Não é? Aí cada um interpreta. Quer dizer, Deus interpreta. Deus fala a Bíblia de um jeito, está lá. É sola Escritura. Mas aí, com o princípio de que cada um interpreta do seu jeito, um pastor interpreta dizendo que Deus está mandando ir para o norte, o outro pastor interpreta dizendo que Deus está mandando ir para o sul. Mas Deus é esquizofrênico? Esse corpo orgânico de Cristo, em comunhão com Ele, que eu posso interpretar as Sagradas Escrituras. Agora um sujeito, sozinho, né? Iluminado por Deus, pode interpretar corretamente as Escrituras, mas pode também cair em erros tremendos, né? De tal forma que nós católicos acreditamos que nós somos muito pequenininhos, mas nós somos gente pequenininha no ombro de gigantes que vieram antes de nós. Nós temos aí toda uma história de 2000 anos e é assim que nós interpretamos a Sagrada Escritura. Essa é a diferença. Nós não somos contra a Bíblia. Nós só acreditamos que a Bíblia ela é um valor dentro do organismo vivo do corpo de Cristo e não com a pessoa individual, sozinho, interpretando a Bíblia ao seu bel prazer, né? Com o seu alvitre, né, pessoal. Tá bom? O que foi que aconteceu então? Veja, a reforma protestante, ela está baseada, ela tem uma base. E se a gente pudesse dizer, a coluna básica da reforma protestante, da revolução protestante, dessa mutilação que eles fizeram, é a falta de fé na igreja. A falta de fé na igreja. Tá? Então, aqui que é a coisa. Nós cremos ou nós não cremos na igreja? A igreja católica, nós católicos, quando a gente vai à missa no domingo, a gente se levanta e diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, mas nós dizemos também que nós cremos na igreja católica. Lutero, Calvino, Zwinglio, eles, quando chegam nessa parte de creio na Igreja Católica, eles fazem uma distinção. Eles criaram um dualismo eclesiológico. Eles creem na Igreja invisível. Mas qualquer coisa visível, instituição humana, criação humana, invenção humana, portanto, eles não creem em nada que se veja. Por isso, para eles, não é? Igreja visível, instituição eclesial, é criação humana. Eles não têm problema nenhum. Eles não ficam absolutamente escandalizados de, sei lá, um pastor briga com outro, sai e ele funda a igreja dele. Ele organiza. Por quê? Porque para os protestantes, aquilo que é visível da igreja é simplesmente uma realidade humana. É uma criação humana. Então, na ideia, né, dos protestantes, o que é que houve? Jesus veio a esse mundo, ele deixou a sua mensagem, o seu evangelho. Esse evangelho foi colocado na Bíblia e, basicamente, você está, digamos assim, entregue a você mesmo. Você pegue a sua Bíblia, né, conforme a doutrina do livre exame das Escrituras de Calvino, você pode pegar a Bíblia, interpretar a Bíblia, pedir o Espírito Santo. É você quem vai interpretar a Bíblia. Não existe nenhuma autoridade humana que vai interpretar a Bíblia. Portanto, dizer que não existe autoridade humana que interpreta a Bíblia quer dizer o seguinte, que todo mundo é autoridade humana que interpreta a Bíblia. Não é? Ou seja, a dificuldade dos protestantes é essa, ou seja, negando que o magistério da igreja possa interpretar a Bíblia, eles fizeram com que cada crente, cada batizado seja o seu próprio magistério e
instituíram um problema seríssimo, que é o problema do relativismo. E é por isso que a cada intérprete autorizado da Bíblia se funda uma nova igreja. O sujeito diz, não é desse jeito, o Espírito Santo está me dizendo que é assim, ele vai e funda outra. Aí o outro briga com ele e diz, não é desse jeito, não, o Espírito Santo está dizendo para mim o contrário, é desse outro jeito, e vai e funda outra. Então, no fundo, não é? Se a gente fosse fazer um resumo daquilo que são as doutrinas protestantes, nós poderíamos dizer o seguinte: os protestantes, basicamente, eles têm um ponto em comum. E é um ponto, digamos assim, eu poderia dizer negativo. Ou seja, todos eles estão de acordo de que não existe igreja visível deixada por Jesus neste mundo. A igreja de Cristo ela é invisível e eu tento entrar em contato com ela pelos carismas do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como são, por exemplo, os pentecostais. Ou pelo livre exame das Escrituras, por iluminação que o Espírito Santo me dá quando eu leio a Bíblia, como é o caso dos calvinistas, presbiterianos e companhia limitada. Então, eu não tenho nenhuma estrutura visível. As pessoas vão às igrejas simplesmente porque aquilo ali é uma ajuda humana, é ali que elas, aspas, congregam, porque para se ajudarem mutuamente. Mas nada daquilo é divino. Nada daquilo é deixado por Cristo. Tudo é invenção dos homens. O problema é que esta opção dos protestantes é uma opção que termina num beco sem saída. Por quê? Se tudo aquilo que é visível é invenção humana, o que dizer da Bíblia? Esse livro que está aqui, a Bíblia. De onde veio isso? Isso é visível. E isso daqui foi escrito pelos homens. Ah não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei, calma, eu sei, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio também. Mas quem fez isso daqui não foram os anjos invisíveis. Foram seres humanos visíveis, não é? Então, de onde veio a Bíblia? Então começam os problemas por aí. Você negou a visibilidade da igreja, mas então você tem que também negar a Bíblia. Porque de onde veio a Bíblia? Nós católicos cremos na Bíblia. Mas nós cremos na Bíblia porque antes de crer na Bíblia, a gente diz, creio na igreja. No início do nosso catecismo, né, existe uma famosa citação de Santo Agostinho, onde ele diz assim: eu não creria nos evangelhos. Olha que a frase é: eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a obediência à Santa Igreja Católica. Ou seja, a Santa Igreja Católica me diz, creia neste livro. Ah, bom, então agora eu creio. Agora eu posso crer, porque a igreja está dizendo, o livro é esse. O livro que é a palavra de Deus é esse daqui. Foi a igreja quem me deu essa Bíblia. Como eu creio na igreja, eu creio na Bíblia. Os católicos talvez nunca tenham notado isso. Todos os domingos a gente se levanta na igreja e diz, creio na igreja. Ninguém diz, creio na Bíblia. Nós cremos na Bíblia, mas nós cremos na Bíblia porque cremos na igreja. Se você corta a fé na igreja, se você não crê mais na igreja, você na verdade está cortando o galho no qual você está sentado, porque como é que você vai ter acesso a Jesus agora? Você não pode ter acesso a Jesus se você não tem fé na igreja, que te dá acesso a Jesus. Então olha como é que fica a situação. Os protestantes, diante deste dilema, não é, terminaram se dividindo em duas correntes básicas. Quais são as duas correntes? A corrente mais tradicional, quando eu uso a palavra aqui tradicional, estou usando dentro da tradição protestante, não é? A corrente mais tradicional, ela crê no seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu
tomo esse livro, que todos têm o direito de examinar e interpretar como o Espírito Santo lhes inspirar, mas nós devemos levar em consideração o texto literal que está aqui, gramaticalmente, do jeito que ele está, e interpretá-lo do jeito que ele é. E com isso já se resolvem os problemas. Essa hipótese de que a interpretação, basta ter o texto e ter uma interpretação realista, que é suficiente, isto a própria história já desmente. Por quê? Porque você tem inúmeros, né? Tem centenas de protestantes que interpretam de forma diferente. Além disso, existem textos aparentemente contraditórios na Bíblia. Qual é o critério de interpretação disso tudo? Os trechos difíceis, os textos aparentemente contraditórios, como que a gente faz para interpretar isso daqui? Bom, então, essa é a mais tradicional, que diz, basta o livre exame. A partir do século XIX, surgiu um outro movimento dentro do protestantismo, onde eles viram a fragilidade da interpretação desse jeito. E então eles começaram a fazer uma investigação científica, né, das Sagradas Escrituras. A partir de Schleiermacher e Companhia Limitada, se começou a fazer a investigação histórica da Bíblia. Então começou a se tratar a Bíblia como um livro de história, onde você vai lá buscar as fontes históricas para ver o que é que realmente aconteceu historicamente, o que é interpolação, o que é invenção da comunidade primitiva, o que é gênero literário, não, isso aqui é poesia, então não é para interpretar ao pé da letra, já isso daqui não foi Jesus quem disse, isso daqui foi acrescentado depois, e aí se começou a chamada interpretação histórico-crítica. Esses dois ramos do protestantismo. Por quê? Porque os protestantes não podem aceitar aquilo que é a visão católica sobre a interpretação da Bíblia. E qual é a visão católica da interpretação da Bíblia? Bom, então vamos agora colocar como é que nós católicos cremos. Primeiro, nós cremos que a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa se fez carne, é Jesus. Agora, esta realidade encarnatória, essa realidade de que a palavra de Deus veio e se fez carne, esta encarnação, ela aconteceu há 2000 anos atrás e ela continua na história em uma realidade chamada igreja. Ou seja, Jesus se fez carne, a palavra se fez carne, e nós entramos neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, ao longo dos séculos. Portanto, quando São Paulo, no caminho de Damasco, perseguia os cristãos, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, por que me persegues? Quem é que Saulo perseguia? Ele perseguia os cristãos. Mas Jesus toma para si porque é o corpo. E São Paulo depois vai explicar isso na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, tentando numa analogia dizer, olha, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Essa mesma tentativa de explicação o próprio Jesus fez no Evangelho de São João, dizendo, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou seja, essa comparação de uma realidade orgânica. Portanto, nós católicos cremos, e aqui está a profunda diferença entre os católicos e os protestantes. Nós católicos cremos que existe um organismo histórico, visível. Este organismo histórico e visível, ao longo dos séculos, ele foi deixado por Cristo e continua vivo. Chama-se a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Esta igreja, ela é uma continuidade da encarnação de Cristo. Portanto, Cristo vive
Sim, no céu glorioso, ele está vivo, mas ele vive também na história, na sua igreja. E, portanto, esta realidade orgânica é que me garante a interpretação da Bíblia. Ou seja, veja a dificuldade do pessoal que tem a visão protestante, não é? Para interpretar a Bíblia. As duas alternativas que eu coloquei para vocês. Primeiro, livre exame. Aí eu vou lá, sento, rezo, e aí o Espírito Santo vai me dizer. Só que o problema é o seguinte, o Espírito Santo está sempre dizendo coisas contraditórias, como o pastor ele diz uma coisa, outro pastor diz outra, outro pastor diz outra. Já que Deus não é esquizofrênico, eu acho que isso daí está totalmente furado, ou seja, não dá. Segunda alternativa, a questão da história. Não, a gente vai lá, faz uma análise histórica, crítica, e a gente interpreta a Bíblia e vê lá historicamente como são as coisas, o que é que foi, o que é que não foi, o que é que deixou de ser. Sim, muito bem, você faz esse exame. Só que você termina vendo que estes estudiosos, não é, historiadores, começam a ver que a Bíblia ela não é um todo coerente. Eles fragmentam a Bíblia em 300 opiniões diferentes. Essa é a teologia de Mateus, aquela é a teologia de Marcos, aquela outra é a teologia de Lucas. Não, isso daqui não está combinando com a teologia de Mateus, isso aqui foi interpolação que veio de outra. Quer dizer, aí você não fica com a Bíblia, você fica com um mosaico de pequenas teologias, mas e a verdade, onde é que ela está? Enquanto nós católicos, quando pegamos a Bíblia, né? Nós não temos essa dificuldade dos historiadores. O historiador, ele olha para Jesus lá longe, há 2000 anos, e fica como quase dizendo assim, olha, quase não dá mais para ouvir Jesus, porque já faz tanto tempo, né? Nós católicos não. Quanto mais tempo passa, mais certeza nós temos. Por quê? Porque nós participamos deste organismo, que é a igreja ao longo dos séculos. Quanto mais eu me afasto na história, ao invés de eu ficar mais distante da certeza que Jesus me dá, eu fico mais próximo dela. Sabe por quê? Porque eu não preciso ir numa busca do Jesus histórico, numa arqueologia, né? Abrindo buracos no chão para encontrar o Jesus perdido há 2000 anos atrás. Eu tenho o Jesus vivo na sua igreja viva, onde os seus santos, onde o magistério vivo da igreja de 2000 anos me dá certezas. Quando você vê essa sinfonia católica extraordinária de 2000 anos, como é que você vai dizer que logo eu, pobre eu, coitadinho de mim, vou ser eu o critério de interpretação da Bíblia? Não. Essa é a alegria de ser católico. A alegria de ser católico é que eu sou um anão, mas eu sou um anão no ombro de gigantes. Eu faço parte de uma multidão de homens e de mulheres mais santos e mais sábios do que eu, e eu não preciso inventar um caminho, eu não preciso inventar uma interpretação da Bíblia. E eu vejo essa grandiosidade dos santos ao longo dos séculos. Então vejam que beleza, a alegria de ser católico é a alegria de dizer, eu não preciso inventar. Já pensou? Eu tenho que chegar num lugar difícil de alcançar. Aí eu vou, te vira nego. Me dão um facão, uma lanterna, e eu vou ter que agora abrir uma picada no mato para encontrar o caminho. As apalpadelas, aí chega aqui, beco sem saída, tem que voltar tudo de novo. Vou ter que inventar o meu caminho. Que responsabilidade tremenda, que peso enorme. Que peso enorme. Eu fico pensando, meu Deus, se eu fosse protestante, que peso enorme eu agora ter que interpretar por minha conta e risco aquilo que é a verdade deixada por Cristo. Que alegria de ser católico, eu não preciso abrir uma picada no mato. Não preciso inventar nada, já está inventado. Eu já tenho uma rodovia pavimentada, com mapas, iluminada, segura, policiada, onde eu posso entrar no meu carrinho e ir para o céu, tranquilo.
Por quê? Porque eu sei que homens santos, mulheres santas, pessoas melhores e mais sábias do que eu já trilharam esse caminho e eu não preciso inventar nada. Mas os pobres protestantes, eles negam que as pessoas possam ser santas, eles não creem. Eles se recusam a crer que um ser humano possa ser santo. Para ele todo mundo pecador igual, para eles é todo mundo pecador igual, para eles é todo mundo pecador igual, mas que vida mais terrível, né? Você vivia a vida mal acompanhado assim. Eu não presto muito não, mas eu passo a minha vida acompanhado pelos santos, né? Amanhã é dia de São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Que beleza! Todos os dias quando eu subo ao altar e vou celebrar a missa e digo assim, nossa, Padre Pio celebrava a missa, celebrava melhor do que eu. Eu não estou sozinho. Existe uma multidão de homens mais santos que eu que já celebraram missa. Vamos lá, meus companheiros, meus amigos, meus irmãos maiores, intercedam por mim e me ajudem a celebrar a missa. Não estou sozinho. Não existe solidão. Existe ser membro desta igreja, desse corpo. Por isso que nós cremos, católicos, que a igreja é uma realidade que tem gente aqui nessa terra, tem gente no purgatório, tem gente no céu. Nós somos um só corpo. Não, mas eles morreram, não tem contato nenhum conosco mais, etc e tal. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a espada, nem a dor, nem a fome, absolutamente nada pode nos separar. Nós somos membros do corpo de Cristo. É um só corpo, uma só realidade. Essa realidade ela continua ao longo dos séculos e já está lá no céu. Que bom saber que eu faço parte de uma igreja onde eu tenho companheiros no céu. Não é? Não é bom saber isso? Então, esta é a igreja de Cristo. Não existem várias igrejas de Cristo, só tem uma. Ah, padre, então o senhor está dizendo que as igrejas evangélicas não são a igreja de Cristo? Eu não estou dizendo nada, são eles que dizem. Eles dizem que eles não são a igreja de Cristo. Eles dizem que o que eles estão fazendo lá é uma invenção humana. Você pergunta para qualquer pastor, seu pastor, o que é que o senhor é? O senhor é presbiteriano, adventista, é o quê? Batista? Muito bem. A Igreja Batista, essa Igreja Batista, essa instituição visível que está aqui, foi fundada por Jesus? Ele vai dizer, não, isso é invenção humana. Você pergunta para o luterano, a Igreja Luterana, essa instituição que está aqui, com o pastor sinodal, etc e tal, isso, aquilo, essa instituição aqui, ela é uma invenção humana ou foi deixada por Jesus? Ele vai dizer, é uma invenção humana. Nós católicos cremos que o nosso organismo, a nossa instituição não é uma invenção humana. É o que Jesus deixou, este organismo histórico, visível, foi deixado por Cristo. Os protestantes eles acham que o que foi deixado por Cristo, a igreja deixada por Cristo, é uma realidade invisível, que ela não está em lugar nenhum. Ela é invisível. Então, se eu digo que as igrejas protestantes não são a igreja de Cristo, eu só estou repetindo o que eles dizem. Nós católicos cremos que a igreja católica é a igreja de Cristo visível, porque Jesus deixou o Papa, os apóstolos, o Pedro com os apóstolos, portanto nós temos hoje o Papa, os bispos. Esta instituição, ela é divina. Nós cremos nisso. Cremos que a Igreja de Cristo ela é visível, um organismo visível na história da humanidade. Esse organismo ele existe e continuará a existir até o fim dos tempos. Porque as portas do inferno não prevalecerão. A primeira pergunta, né, de um seminarista que pediu para não ser identificado, que é o seguinte: tudo bem, nós cremos na Bíblia porque cremos na igreja, mas e quais são as razões para a gente crer na igreja? Né? Por que é que a gente crê na igreja?
Bom, veja, na realidade, nós temos que entender o seguinte. No fundo, se a gente for fazer essa pergunta, nós vamos ter que retroceder mais ainda e perguntar por que é que nós cremos em Jesus. Não é? Então, cuidado que aqui eu não estou querendo justificar a fé e construí-la, digamos assim, a partir de um raciocínio. A fé, ela é o seguinte, você pode, uma vez que você crê, uma vez que você dá o passo da fé, você vê que existem razões para crer. Né? É aquilo que a gente chama de razões de credibilidade. A gente vê também que existem vários indícios, várias coisas que nos levam até a fé. Aquilo que a gente chama de preâmbula fidei. Porém, muito cuidado. Quando eu vou dar as razões pelas quais eu creio, eu não estou fazendo uma fórmula matemática, né? Não estou aqui num raciocínio apodítico, do tipo 2 mais 2 é igual a 4. Não. Quando eu digo por que eu creio na igreja, é mais ou menos como responder a seguinte pergunta: por que eu creio no amor da minha mãe? Por que eu creio que a minha mãe me ama? Existem razões racionais, se você for parar para pensar. Mas se você for aplicar a dúvida cartesiana, você vai sempre poder duvidar do amor da sua mãe. Não é? Embora seja uma coisa da qual você está moralmente certo. Eu tenho certeza, mas não tenho a mínima sombra de dúvida de que minha mãe me ama. Mas eu posso sempre duvidar. Se eu for colocar, né, numa dúvida metódica cartesiana, eu vou sempre poder atacar e dizer, não, mas não sei. Então, calma. Né? Vai lá. Carlos Isaac, Padre Paulo Ricardo, sua bênção. Por que os protestantes não creem na extensão da humanidade de Cristo, mas seguem a Bíblia? Ela não é também uma extensão? Veja, Carlos, a Bíblia ela é uma extensão da humanidade de Cristo? Sim. Mas como? Através da igreja. Não é? Ou seja, qual é a grande dificuldade com relação à Bíblia? Não é? Deus é autor da Bíblia? Sim. Mas por quê? Porque ele é autor da igreja. Ou seja, na realidade, Deus fez a igreja historicamente. E ao fazer a igreja historicamente, ele usa os membros desta igreja, unidos ao Cristo cabeça, como instrumentos para escrever a sua revelação de forma inspirada e inerrante. Ora, a própria igreja, ao ler aqueles escritos, ela, inspirada por Deus, reconhece ali o Cristo que fala. Portanto, é como se dissesse assim, é como o autor que reconhece a sua própria obra. Né? Eu me lembro uma vez, eu era teólogo lá em Roma, e eu tinha um dos seminários, eu tinha com o padre Félix Alejandro Pastor. Né? E então eu estava apresentando o trabalho durante o seminário, lá os colegas ouvindo, etc, etc. E durante o trabalho, eu fui e citei assim, então como disse um certo teólogo renomado, aí comecei a citar um texto, e o texto era do pastor. Era do próprio teólogo que estava ali sentado. E o padre Félix Pastor começou a ouvir aquelas frases lá. Quando eu estava no meio do parágrafo, ele riu. Ou seja, era o padre Félix Alejandro Pastor reconhecendo a obra de suas mãos. Foi ele quem inspirou aquele texto, digamos assim, com a sua inteligência humana, e ele mesmo reconheceu. É isso que aconteceu com a Bíblia. O que aconteceu com a Bíblia foi isso, ou seja, os membros do corpo de Cristo, inspirados por Deus, escreveram aqueles textos. E então, a igreja, corpo de Cristo, reconheceu a sua mesma obra, porque parte de um só corpo. Então, está tudo unido, né, no corpo de Cristo. Então, a Bíblia tem a ver com a humanidade de Cristo? Tem, porque tem a ver com a igreja. Como é que se explica a Bíblia sem igreja? Né?
para entender o todo da teologia da prosperidade, o que é que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, com a questão dessa teologia pregada pela Igreja Universal do Reino de Deus, né, e tantas outras igrejas, como a Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, etc. Todas essas igrejas pregam uma teologia da prosperidade, mas elas estão enraizadas num movimento histórico, que é o movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal, poderíamos dizer que teve 3 grandes ondas. A primeira onda do movimento pentecostal chegou aqui no Brasil e está manifestada pela Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, ou seja, essas igrejas pentecostais clássicas, poderíamos dizer assim, históricas, de história recente, é verdade, mas elas têm uma raiz maior, digamos assim, no início do movimento pentecostal. Essa primeira onda de pentecostalismo foi caracterizada pelo seguinte: eles recebiam o chamado batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, dom de curas, mas a ênfase principal dessas igrejas estava na centralidade de Deus. Ou seja, Jesus vai voltar, está voltando logo, e nós temos que responder a Ele com uma santidade enraizada na nossa fé. Então, essas igrejas, como a Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, são igrejas que receberam uma influência direta de um movimento chamado Holiness nos Estados Unidos. Mas, com o passar do tempo, surgiu um segundo movimento, ou seja, uma segunda onda de pentecostalismo. Essa segunda onda de pentecostalismo, aqui no Brasil, se manifesta, por exemplo, na Igreja Deus é Amor, na Igreja do Evangelho Quadrangular e assim Brasil para Cristo. Essas igrejas, elas colocam a ênfase não mais em Deus, não mais no retorno de Jesus, não mais no fato de que eu devo ser santo para preparar esse retorno, mas colocam a ênfase agora nos carismas. Vejam que houve aqui uma mudança que é muito importante. Antes era o Deus dos carismas, agora são os carismas de Deus. Ou seja, a ênfase está mais no carisma e nos milagres. É por isso que são igrejas taumatúrgicas, igrejas mais voltadas para essa realidade das curas, dos prodígios, das poderosas unções e todo tipo de serviços, de cultos, não é? Religiosos voltados para os milagres. Um certo milagrismo, poderíamos dizer assim. Essa onda chegou aqui no Brasil em meados do século XX. Pois bem, agora nós estamos vendo uma terceira onda do movimento pentecostal, que é da teologia da prosperidade. Esta onda começou basicamente na década de 70 aqui no Brasil e agora está em plena expansão. Em que consiste esta onda? Veja, antes era Deus dos carismas, primeira onda. Depois, os carismas de Deus. E agora, nessa terceira onda, nós vemos que o homem tomou o centro. Agora, o que interessa é exatamente isto: Deus que está a meu serviço. A teologia da prosperidade, ela se baseia numa chamada lei da reciprocidade. Ou seja, se eu for bom com Deus, Deus é obrigado a ser bom comigo. É um Deus matemático. É um Deus onde a lei da ação e da reação é inevitável. Se eu sou fiel, se eu mostro a minha fé materialmente, dando o meu tudo para Deus, eu irei necessariamente receber prosperidade aqui nesta vida. Veja como mudou completamente. Enquanto inicialmente havia uma ênfase na santidade, depois, aos poucos, o movimento pentecostal foi resvalando para uma centralidade cada vez maior do ser humano. Ou seja, antes é Jesus que vai voltar. Depois começa a ser os milagres de Jesus. E depois começa a ser eu que estou recebendo os milagres. Ou seja, houve uma progressiva concentração antropológica. O homem tomou o centro. O pentecostalismo da teologia da prosperidade, ele é um pentecostalismo antropocêntrico. Na verdade, não é o homem que serve a Deus, é Deus que serve o homem. São igrejas que se caracterizam, por exemplo,
com o fato de que elas não têm fiéis. Na verdade, eles têm mais clientes do que fiéis. Tem pessoas que pulam de igreja em igreja procurando um serviço. E nesta situação, o que é que nós vemos? Nós vemos, na realidade, uma progressiva paganização do cristianismo. A teologia da prosperidade, na verdade, ela traiu o cristianismo de forma fundamental. Enquanto nós podemos ainda olhar para a primeira onda pentecostal da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, e dizer, não, vejam, eles estão ainda, o núcleo cristão ainda está relativamente intacto. Na teologia da prosperidade, o que nós temos é o desagregamento do que é próprio do cristão. Em segundo lugar, existe uma traição do cristianismo. Por quê? Porque, veja, a teologia da prosperidade não exige conversão de ninguém. Não se trata de converter-se. Veja, é típico dessas igrejas que elas não exigem uma vida moral reta. Enquanto o pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus exige uma certa moralidade por causa da influência do movimento Holiness, aqui no neopentecostalismo da teologia da prosperidade, o que nós temos é uma tendência de cada vez mais acentuar o fato de que as obras morais são desprezíveis. Então eu posso viver todo tipo de desregramento sexual. Nós vemos, por exemplo, membros dessa igreja aparecerem na televisão e dizer, não, eu tenho uma sex shop, eu sou uma profissional do sexo e não tem problema nenhum, porque tudo isso que eu faço, essa minha prostituição, já foi lavado com o sangue de Jesus. O que importa é que eu faço esta oferenda e recebo de Deus a prosperidade. Ora, isso é muito parecido com um terreiro de macumba. Ou seja, qual é o princípio básico do paganismo? Você vai a um terreiro de macumba e o pai de santo, a mãe de santo, não vai perguntar absolutamente qual é a vida moral que você leva. Ele não vai pedir para você conversão, mudança de vida, nada disso. Ele vai dizer para você, você precisa fazer uma oferenda, um ebó, um despacho. É isso que você precisa fazer. Então, na verdade, a teologia da prosperidade é a paganização do cristianismo, onde você faz um despacho, mas é um despacho moderno. Ou seja, ao invés de fazer alguma coisa nas encruzilhadas, você faz simplesmente na conta bancária da igreja. Você vai lá com o cartão e de forma bastante asséptica, moderna, eficiente, rápida, quase indolor, você faz o seu depósito. Você fez o seu sacrifício. Ou seja, você está pagando pelos serviços que Deus irá lhe prestar. Isso é paganismo. O paganismo é exatamente isto, é a inversão do cristianismo. Enquanto no cristianismo nós cremos verdadeiramente que Deus é nosso Senhor e nós estamos a serviço dele, e eu é quem devo servir a Deus, no paganismo, o Deus está a meu serviço. Eu então encontro algumas fórmulas mágicas para cada vez mais fazer com que esse Deus seja meu escravo e faça os meus caprichos. A teologia básica do cristianismo é: Deus, seja feita a vossa vontade, porque vós sois Deus e eu sou uma pobre criatura. No paganismo é o contrário, seja feita a minha vontade, porque eu é quem irei procurar a divindade que vai me servir e fazer os meus caprichos. É por isso que a teologia da prosperidade é certamente muito equivocada e é uma traição fundamental do cristianismo. Não se compreende como é que tantos evangélicos caem neste tipo de mentalidade. Só podemos explicar a teologia da prosperidade como uma verdadeira tentação satânica, em que os cristãos, aos poucos, vão transformando o cristianismo e o nome de Jesus numa fórmula mágica e pagã. Então, o feitiço se torna algo contra o feiticeiro. Enquanto os evangélicos, historicamente, sempre acusaram os católicos de serem cristão paganizado, agora, finalmente, eles conseguiram aquilo que eles mesmos diziam e acusavam. Eles paganizaram o cristianismo.